Bom dia, Tenente Josias Paixão. Bom dia, Cíntia Lage. Eu primeiro gostaria de agradecer a Deus e também a você, Cíntia, e o Grupo Meu Norte, por lembrar que nós temos esse projeto aqui em Teresina. E no dia que você citou esse meu projeto no canal de TV aqui da emissora, no programa, eu não escutei, quem ouviu foi um amigo meu que assistiu e ele me ligou, me informou sobre essa situação e eu fiquei feliz. É isso, olha, já são 23 anos de calçado eficiente. O que faz o tenente? Ele recolhe junto a lojas de calçados, fabricantes, distribuidores, pés de calçados, um só. Por quê? Porque você tem um público muito grande de pessoas que efetivamente precisa de um único pé. Então essa pessoa normalmente compraria os dois. Mas essa, além de ser uma situação constrangedora, também é uma situação difícil até né, para aquela pessoa que vai ter que comprar aquele calçado. E eu queria primeiro saber o seguinte: hoje, Tenente, 20 anos depois, como é que está o calçado eficiente? O projeto Calçado Eficiente ele está funcionando a todo vapor, certo? Porque esses calçados são me passados por representantes de calçados. Eu já ganhei de lojas, mas os meus principais fornecedores são representantes de calçados, certo? Normalmente são o quê? Calçados de mostruário, que não vão ser vendidos. Isso, esses calçados são os calçados que eles chegam para vender nas lojas. Eu vou citar um exemplo: ele chega numa loja A e chega lá pro dono da loja e leva uns mostruários, um pé só. Aí um pé desses calçados está com ele e o outro está com outro colega dele em outra cidade, certo? E aí o dono da loja faz a escolha dos calçados que eles querem. Aí esses calçados, como diz, sai de linha. E aí é a época que como eu já tenho um contato deles, eles só fazem me ligar e eu pego o meu carro e vou buscar, e muitas das vezes eles vão deixar na minha casa. Entendi. Então era um calçado que seria descartado, né? Porque, por exemplo, quando sai de linha, seria descartado. Isso, porque o que é que eles fazem hoje? Tá tendo uma mudança na situação. Eles mandam um pé para um representante, para o outro, depois ele casa. Ele, no geral, ele fica casado os dois, fica um pé normal. Então, mas já tem outras situações que ele não casa, eles não dá para casar. Eles geralmente devolveriam para a fábrica. Eles aí não fazem mais. Com o surgimento desse meu projeto, eles não fazem, eles não devolvem mais. O que é que eles fazem? Eu procuro mandar foto, vídeo para eles mandam para a empresa, e a empresa para dar a ciência do que eles estão fazendo com esse material. Entendi. Nesse período, né, nessas 2 décadas em que o senhor já faz esse trabalho, recolhe esses pés de sapato e distribui entre pessoas que precisam. Eu queria entender se mudou o perfil das pessoas. Quem hoje mais lhe procura? Qual é a maior demanda? Porque aí eu acho que com essa sua experiência a gente consegue entender se essa demanda é de pessoas que, por exemplo, sofriam diabetes, tiveram que amputar membros inferiores, ou pessoas que foram vítimas de trânsito. Qual é normalmente a demanda? Olha, ela é geral. Tem pessoas que sofreram acidente automobilístico, tem pessoas que por ter o problema da diabetes, certo? Isso aí ela engloba as 2 partes do geral, certo? E é mais homem ou mulher? Muito homens. Tem muito homens. Principalmente, às vezes eu fico triste porque os calçados que geralmente vêm para mim, dos representantes, é a pontuação 39 e 40. Da grande maioria lado direito. E às vezes pessoas que calçam do lado esquerdo, eles já ficam... Eu tenho que esperar aparecer uma outra oportunidade para alguém me entregar, entendeu? E a gente fica nessa situação, mas geralmente são bastante homens que aparecem. Como é que o senhor faz para distribuir os calçados? Rapaz, Cíntia, se você imaginar, é uma maneira muito simples. Eu conheço o José, ali eu vou passando na rua, eu abordo ele, eu
peço permissão para falar com ele, me identifico, certo? E eu digo, eu sou o fulano de tal dos Anzóis, eu tenho um projeto assim, assim, assim. Quando uma pessoa, muitas das vezes essas pessoas estão muito apressadas, eu anoto o meu telefone no papel, passo para ela, ligue para mim que eu tenho uma notícia boa para lhe dar. E muitas das vezes elas me retornam. Aí eu converso com ela direitinho, mando foto, tudo direitinho do meu projeto. E ela vê que o projeto realmente é um projeto sério. E nessa conversação eu vou perguntando os que eu quero saber dela. A pontuação dela, que ela calça, o lado que ela calça e o tipo de calçado que ela calça. E às vezes eu mando foto assim, do que tem lá do seu estoque, né? Meu estoque, na pontuação dessa pessoa, ela vai marcando, né? Que hoje as redes sociais, ela facilita isso. Ela aproxima tudo, aí a pessoa marca e eu só faço separar, entendeu? E a forma de eu entregar esse material, às vezes eu levo no meu próprio carro, às vezes eu falo com o mototaxista, ligo para a pessoa que vai ser contemplada e peço a localização, passo para o mototaxista, ele diz o valor que ele vai cobrar, e aí a pessoa aceita ou não. E ela aceitando, o mototaxista vai deixar. Entendi. E essas pessoas ficam felizes quando recebem esses sapatos? Só eu vou lhe falar uma franqueza. Eu fiquei feliz de você citar o nome, o projeto. Aí você imagina você chegar na casa de dois irmãos, como aconteceu na região de Picos. Um calçava 40 do lado direito e o outro 40 do lado esquerdo. E eu mandei por um motorista esse material. Você imagina ser um calçado normal? Para normal, chega lá e distribui um do lado direito para o outro. Quando chegou 2 caixas com 10, 8, 15 calçados para cada um. Você está entendendo? Aí quando penso que não, quando o cara abriu, eles chegaram lá, reuniram a família para receber esses calçados. Quando o rapaz chegou com os calçados, que eles abriram as caixas e foram olhar, calçados novos de marcas variadas, foi uma emoção muito grande. Eles choraram, o pessoal choraram. E o que aconteceu com esses irmãos? É tipo assim, às vezes a gente vai mudando as coisas, a gente vai perdendo contato e às vezes a gente vai para a cidade, que a gente viaja muito, e a gente torna a vê-los e dá o contato para eles novamente. E essa oportunidade que eu estou tendo agora, para mim é crucial, porque pessoas vão ouvir, outras pessoas vão conhecer o projeto, e vão conhecer o projeto e vão fazer a divulgação. Eu pergunto para o senhor a história desses irmãos, porque não é comum você ter dois irmãos que tiveram os pés amputados. O que aconteceu com eles? A história de vida deles, o senhor sabe? Não, eu não sei, porque o motorista que sempre faz essa intermediação comigo, ele não mais eu vi. Eu perdi o contato deles. Tá certo. E a sua esposa, né, dona Sônia, lhe ajuda também. A sua casa é quase uma loja, né? Quase um mostruário de loja. É tipo assim, eu preciso muito dela, né? A Sônia, para esse tipo de atividade. Eu tenho um espaço lá, eu tive que fazer esse espaço onde eu coloco as caixas, né? E eu coloco às vezes por pontuação lá daquela situação, para quando as pessoas chegarem lá, eu só faço na minha garagem, eu boto as caixas, as pessoas chegam, as pontuações ela escolhe à vontade, entendeu? Porque é uma oportunidade que eu estou dando para essas pessoas que às vezes eles estão um pouco afastados, esquecidos, né? Entendi. E isso aí levanta a autoestima dela. Eu imagino. E, por exemplo, vamos falar aqui de alguma situação que eu acho que o senhor deve ter, algum caso que o senhor lembra, de uma pessoa que tinha uma vida e aí, de repente, essa pessoa, por exemplo, sofreu um acidente de trânsito e precisou, e perdeu, né, um pé, uma perna. A vida dessa pessoa muda completamente. E situações simples, como o ato de comprar um sapato, se tornam coisas assim pesadas na vida de alguém. Porque, gente, não deve ser fácil. Eu ouço relatos, por exemplo, de pessoas que estão acima do peso e vão comprar uma peça de roupa. E se essas pessoas se sentem tão constrangidas, imagine alguém que vai comprar um calçado, entra numa loja,
Nem sempre aquele vendedor está preparado para receber uma pessoa com deficiência. Imagina o tanto de pergunta que essas pessoas não ouvem, o que eles não têm que explicar. E o sentimento dele mesmo, né? Nessa hora, nesse momento. Não deve ser uma coisa fácil, né? O senhor lembra de algum caso assim que tenha ali marcado recentemente? Eu tenho uma pessoa, a dona Angélica. Ela mora na zona norte de Teresina. Ela sofreu um acidente e eu encontrei ela numa loja aqui em Teresina. Na hora que eu olhei para ela, ela estava com o esposo, eu encostei e conversei com ela. Ela me contou a história da vida dela, aquela situação. Eu digo, eu tenho um projeto que eu quero lhe ajudar. Eu posso? Ela disse, pode. Aí eu conversei com ela direitinho e combinei sobre essa situação. Eu tinha outra situação um rapaz chamado Reginaldo, que ele trabalhou comigo há muito tempo onde eu trabalho hoje, mas hoje ele não trabalha mais. Ele foi meu garoto propaganda também. O problema dele foi doença. Problema de doença desde criança. E ele chegava na loja para comprar o calçado, para você ver como é as coisas da vida. Tinha um outro amigo dele que calçava a mesma pontuação dele, só que um é lado direito e o outro é lado esquerdo. O que é que ele fazia? Ele comprava o par e dividia ficava com um e o outro ele dava para o colega dele. Entendeu? Nesse caso, né, tinha ali um amigo, alguém que solidários nessa situação, nessa circunstância. Mas para a grande maioria das pessoas não é exatamente assim. O senhor até já disse que tanto tem casos de pessoas com diabetes, como tem casos de pessoas que tiveram os membros amputados ou um membro amputado, mas tem também caso de pessoas que sofreram acidentes de trânsito. Eu tenho uma curiosidade, geralmente é moto? Porque a estatística de trânsito mostra isso, mas a gente não tem um detalhamento, por exemplo, se amputações são provocadas, né, por acidentes. Moto, geralmente, né? Muitos deles são acidentes de moto, certo? Que leva ele a essa situação. Mas, Cíntia, eu quero te dizer o seguinte, as pessoas, tem deles aqui no Piauí, em Teresina, que vivem bem com essa situação. Eu conheço deles aqui em Teresina tem um time de amputados. Time de amputados. Pessoas com uma perna só que jogam bolas. Aqui tem pessoas que participam dessas corridas que tem aqui em Teresina. Entendeu? Ela está lá, teve a oportunidade dela, ela quer mostrar que ela está vive bem, de acordo com a situação que ela está. Se adapta à nova realidade, isso, né? Entendeu? Por que o senhor começou esse projeto, assim? O que levou o senhor? O senhor não é uma pessoa com deficiência, porque para quem não está vendo o tenente, ele está aqui no estúdio, ele não é a pessoa com deficiência, ele tem os 2 pés, tem a mobilidade dele é ok, ele é atuante, trabalha hoje, né, tem um bom trabalho, é um tenente da Polícia Militar, mas é alguém que resolveu na sua vida que teria aí uma ação, né, duradoura, porque já dura mais de 20 anos. O que levou o senhor a fazer isso? Como é que surgiu a ideia? Assim, porque é uma coisa curiosa, né? Rapaz, é uma coisa assim, em 2003, eu comecei a trabalhar à disposição onde eu estou hoje, certo? E lá, a primeira-dama do Estado, na época, ela trabalhava na área da pessoa com deficiência. Que era a Rejane, né? Rejane Dias. A Rejane Dias. E ela tem uma filha especial, isso, a Daniela Dias, e ela começou a focar nessa situação. E nessa ocasião eu trabalhava na segurança dela. E nós andávamos aí por várias cidades de Teresina. E aí teve ela aproximou muito dessas pessoas através da ADEFT, que é a Associação das Pessoas com Deficiência aqui de Teresina. E eu vi aquela situação. E eu tinha um colega meu tenho, e hoje ele ainda é a pessoa que me fornece calçado. Inclusive, Pimentel, eu estou aguardando os calçados essa semana, viu? O Pimentel, ele pegava os calçados dele e jogava fora, porque não tinha para quem dar. E lá no Karnak, na época, tinha um rapaz chamado Reginaldo. Ele calçava 38 lado esquerdo, não, lado direito.
E eu vi aquela situação, eu perguntei para o Pimentel o que é que ele estava fazendo com aquele material. Ele disse, rapaz, quando eu devolvo para a empresa, eu jogo fora. Eu digo, rapaz, vamos fazer o seguinte, não joga no mato não, me dá esses calçados que eu estou em mente aqui de uma situação. E eu comecei através do Reginaldo, fazer a doação para ele. E aí começou aquela propaganda de boca. Chamei na época o Alexandre, que era o presidente da DEFT aqui, disse, vamos fazer uma parceria, vamos fazer um levantamento, vocês fazem um levantamento das pessoas que têm com deficiência, que perderam a perna, para a gente, através desse projeto que eu estou querendo fazer a doação para esse pessoal. E aí eu fiz essa proposta, mas só que eu não tive o retorno deles, eu digo, não, eu vou andar só. E eu pus em prática essa situação através dessas doações do Pimentel, do Gabriel, então, do tudo Charles. Começou por causa de um colega de trabalho, né? Tudo começou por causa desse colega de trabalho e esse projeto que a primeira-dama na época estava implementando em Teresina, dela aproximar dessas pessoas com necessidades especiais. O senhor se sente bem hoje, 20 anos depois, fazendo isso ainda? Eu se sente gratificado? Eu me sinto muito bem. Porque assim, o senhor não tem ideia de quantos calçados o senhor distribuiu, nem de quantos o senhor recebeu, mas eu acredito que essa ação, que já beneficiou tanta gente, né, deve lhe trazer algum retorno espiritual, assim, no sentido de que o senhor deve olhar para trás e pensar, poxa, eu fiz uma coisa boa. Cíntia, eu me sinto muito feliz, lisonjeado. Porque esse meu projeto, ele é Piauí, Maranhão. Pois eu vi que o senhor já está distribuindo calçado até para o Paraná. Isso, veio um pessoal de um time de futebol lá do Paraná e foram na minha casa. Alguns dos atletas, eu não estava em Teresina, eu estava viajando, mas a minha esposa Sônia fez toda a distribuição. Eles levaram calçado não só para ele, mas para os outros colegas deles, certo? No Maranhão, Teresina, Curitiba, tem uma jovem de lá de Curitiba que através de essas pessoas eu recebi e hoje eu aproveito as redes sociais e faço a divulgação do meu projeto no meu Instagram. Eu jogo lá as fotos, faço vídeo e boto lá e as pessoas vão dando certo, atingindo, né, aquelas pessoas. E eu me sinto muito bem, porque eu estou fazendo muito feliz a muitas pessoas. Muito bem, parabéns, Tenente Josias, pelo projeto. A gente conversou aqui com o Tenente Josias Paixão, que idealizou esse projeto Calçado Eficiente há 23 anos, que ele distribui calçados para pessoas amputadas, pessoas que de fato só têm um dos pés e precisam se locomover, não tem sapato, ou precisariam comprar um par de sapatos, e como ele distribui gratuitamente, é um projeto 100% voluntário, né? Então o senhor recebe de quem quer fazer doação e distribui para as pessoas. Quem quiser informação, tem lá o perfil dele na rede social, é Josias65. Esse Josias é JHOSY, tá? Josias AS 65. E aí você encontra informações. Se você precisar de calçados, for uma pessoa como essas que a gente falou aqui, pode também entrar em contato através da rede social. Muito obrigada, Tenente. Vida longa para o seu projeto. Eu só tenho a agradecer e dizer, acrescentar só mais uma coisa. Tem um telefone... sim, você pode deixar o telefone. 9988-6542. Você pode entrar em contato diretamente comigo, que a gente conversa tudo e deixa tudo bem esclarecido. Okay? Muito bem. Muito obrigada. 8h14, vamos para o intervalo, voltando.